Salve, tropa, tudo bem com vocês? Eudes aqui falando. E o assunto de hoje, um pouco de teoria e um pouco de prática, pirâmides, que é um assunto de matemática, de geometria e espacial. Aqui eu estou tirando a informação do site e toda a matéria, tá? Que eu vou repassar aqui com vocês. O resumo principal para depois a gente fazer exercícios relacionados, tá? Então, um dos sites mais completos que tem para pesquisa, toda a matéria está aqui disponível. Primeiro, pirâmide. Os tipos de pirâmides. Pirâmides são poliedros, que contêm uma base, e essa base ela pode ser triangular, ela pode ser quadrangular, ela pode ser pentagonal, ela pode ser hexagonal ou ainda até octogonal, né, tecnicamente. As pirâmides, elas são poliedros, ou seja, figuras com várias faces. Ela vai ser composta sempre por uma base e um vértice, ou seja, vértice é essa figura que fica no topo, esse vértice fica no topo da pirâmide. Ao contrário dos prismas, que eles têm duas bases, as pirâmides têm uma base só e um vértice superior, certo? Então, não vamos esquecer disso. Pirâmide, então, vai ser um sólido geométrico e a base é um polígono, ou seja, a base, o tipo de figura da base vai classificar o tipo de pirâmide. As mais comuns são triangulares, quadrangulares e hexagonais, tá? Às vezes acontecem de ter pirâmides pentagonais ou ainda pirâmides hexagonais, tá? Bom, quanto às inclinações da base, acontece a mesma coisa dos prismas, tá? Nós podemos ter pirâmides retas, que formam um ângulo de 90 graus, ou seja, as pirâmides elas vão ficar fazendo 90 graus, o vértice da pirâmide, ele faz 90 graus com a base, sem se inclinar para lugar nenhum. Vai formar um ângulo de 90 graus em relação às faces laterais. Outra coisa, as faces laterais de uma pirâmide são triângulos, tá? Algo a se ressaltar. As faces laterais de uma pirâmide, perdão, de um prisma, prisma reto principalmente, são retângulos. Se o prisma fosse oblíquo, seria um paralelogramo. Aqui não. Aqui nós teremos sempre triângulos envolvidos. E aí, um. Se o vértice da pirâmide não fizer 90 graus com a base, teremos um prisma. Prisma não, perdão, pirâmide oblíqua, tá certo? Mas, de novo, então o básico de uma pirâmide é uma base poligonal, geralmente triângulo, quadrado, retângulo, hexágono, um vértice na parte superior e ao redor faces laterais. Então vamos a alguns elementos da pirâmide, que a gente vai também discutir isso nos exercícios, tá? Esse H, que é a distância entre o centro da base, lembrando que estamos aqui lidando com prismas, perdão, estou cismando com prisma, pirâmides retas, então a altura vai estar contida dentro da própria ah, pirâmide. Ou seja, é a distância entre o vértice até o centro da base. Esse azinho que está sendo colocado aqui, no caso, são os apótemas da pirâmide, inclusive, tá? Ou esse apótema da face lateral. Ou seja, é a distância do vértice da pirâmide até a sua base. Ou seja, se você pegar esse apótema aqui, tem a apótema da base e a apótema lateral, inclusive. Cuidado, tá? Esse A que eu estou indicando aqui com o mouse é o apótema lateral, que inclusive ele está correspondendo à altura desse triângulo, ou seja, ele pode corresponder à altura da face lateral. Enquanto esse segmento pontilhado que eu estou destacando agora com o mouse é o apótema da base. Então, para achar a altura da pirâmide, caso ela não tenha sido dada,
é necessário fazer o quê? Um triângulo retângulo entre o apótema da face lateral, o apótema da base e a altura da pirâmide. Ou seja, um teorema de Pitágoras vai acontecer aqui, com certeza. A superfície lateral é a área lateral, ou seja, se eu descobrir a área de um dos triângulos, vai ser utilizado por todos. E a área total é a área da base com área lateral. Então, as expressões que vamos utilizar aqui, básicas, área total, área lateral mais área da base. A área lateral vai ser a soma das áreas de todas as faces laterais. Só que as laterais são sempre o quê? Triângulos. Então, quem vai ser a área lateral? A área básica de um triângulo tem mais de um tipo, mas a área mais conhecida é a base vezes altura dividida por 2. Ou seja, essa base, que no caso, essa base aqui é a aresta da base, inclusive. Ou seja, se for um quadrado, vai ser o lado de um quadrado, se for um triângulo, vai ser o lado de um triângulo. Então, como é que calcula a área de uma dessas faces? A aresta da base vezes a altura do triângulo, que vai corresponder ao apótema da face lateral, e vai ser dividida por 2. Então, a área lateral vai ser essa expressão vezes n, que é o número de lados da base. Vai acontecer parecido com um prisma. A área lateral dependia de quê? Quantos retângulos estavam disponíveis. Nesse caso, quantos triângulos estão dispostos lateralmente. E aí, se eu tiver uma base quadrangular, serão quatro faces laterais, ou quatro triângulos laterais. Se eu tiver um hexágono, vão ser seis triângulos, e assim por diante. Então, para eu achar a lateral, eu preciso calcular a área de um dos triângulos, por isso base vezes altura sobre 2, vezes n, que é o número de lados da base. E a área da base vai depender da base em si. Então, triângulo, base vezes altura sobre 2. Se for um triângulo equilátero, vai ficar L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que é uma expressão própria. Quadrado, esse L é a aresta da base ao quadrado. Se tiver um retângulo, base vezes altura. E o hexágono regular, ele vai ter os 6 vezes a área de um triângulo equilátero, tá? Agora, o volume da pirâmide, ele é um terço do volume de um prisma, por exemplo. Ou seja, a pirâmide, ela ocupa um terço exato do volume do prisma correspondente. Então, pode ser paralelogramo, pode ser cubo, pode ser um prisma convencional, não importa. Então, o volume de uma pirâmide é área da base vezes altura, dividida por 3. Essa altura é a altura da pirâmide, tá? É essa altura aqui. Isso pode ser dado no exercício ou não. Então, eu quero saber o volume da pirâmide, a área da base vezes altura. Eu quero saber a área da base, depende da base. A lateral faz a área de um retângulo e multiplica pelo número de lados da base. É isso aí? Então, agora vamos começar a fazer alguns exercícios para a gente poder começar. Ah, outra coisa. Cuidado com as noções de área. Só com as unidades, tá? Se as unidades normais estiverem em centímetro, as áreas estarão em centímetros quadrados. Em metros, metros quadrados. E em volume, a gente transfere de unidades convencionais para unidades cúbicas, como centímetros cúbicos e metros cúbicos. Certo? Então, não nos esqueçamos disso. Agora vamos fazer alguns exercícios. Então, aqui no primeiro exercício, uma pirâmide possui base retangular com lados da base medindo 7 centímetros e 6 centímetros. Se a altura dessa pirâmide for 8 centímetros, qual será o seu volume? Bom, primeiro que aqui volume é mais tranquilo. Nós temos uma base retangular. Então, a área da base é a área do retângulo, que no caso é 7 e 6.
vamos ter 42 centímetros quadrados. E o volume vai ser esta informação vezes 8. 4 vezes 8, 32. Ah, peraí. Ainda divididos por 3. Perdão. Então, o que que vai acontecer? Posso multiplicar primeiro ou dividir primeiro. Eu vou dividir primeiro. 42 por 3 são 14. E 14 vezes 8. Bom, 10 vezes 8, 80. Com 32, 112 centímetros cúbicos. Então, aqui nas pirâmides, assim como nos prismas, tem que ficar atento às expressões, tá? O volume de um prisma é área da base vezes altura sobre 3. E vamos ao próximo exercício. Uma pirâmide retangular de base quadrada possui volume 375 centímetros cúbicos e altura de 10 centímetros. A medida da área da base dessa pirâmide é, ou seja, ele quer saber a área da base. O volume de uma pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. Então, a área da base é o triplo do volume, dividido pela sua altura. Se eu apenas quero a área da base, o volume ele mede 375 vezes a altura de 10 centímetros, e aqui eu vou ter divisão por 3. Então, tudo que eu preciso fazer é uma simples divisão. Então, no caso aqui, 7 aqui vai dar 2. 6 vai dar 1. E aqui vai dar 5. Aqui, 0. Então, aqui eu vou ter 125 com mais um zero, ou não. Teoricamente seria isso. Vamos dar uma verificada aqui. Bom, a gafe aqui, o erro cometido é que eu falei que é o triplo do volume e dividir pela altura, né? Então, é o contrário, né? O volume foi multiplicado por 3 e foi dividido por 10. Então, na prática, o que eu preciso fazer é produto, né? Dividir por 10 é só recuar com a vírgula, então não tem grandes mistérios. 375 vezes 3 dá 1.125. Cuja divisão por 10 é 112,5 centímetros quadrados. Bom, perdão aí pelo erro, mas questão feita. Bora para próxima. Uma pirâmide possui base quadrada com altura medindo 16 centímetros e comprimento da aresta da base igual a 24 centímetros. Então, o apótema dessa pirâmide é igual a... Cuidado aqui com a questão dos apótemas, porque, como eu tinha explicado na parte teórica, o que que vai acontecer? Para achar o apótema da pirâmide, nós temos um triângulo retângulo envolvido, que é o seguinte. Até vou pegar aqui uma imagem já pronta para a gente poder comentar. Qual que é o critério? A altura da pirâmide está aqui. Aqui vai ser o apótema da pirâmide, que eu vou chamar de Azinho P. E aqui vai ter o apótema da pirâmide. E aqui vai ter o apótema da base. Como isso aqui é uma relação de um triângulo retângulo, já que as pirâmides padrão elas são pirâmides retas, logo eu vou ter um triângulo retângulo formado aqui. E aí teremos o teorema de Pitágoras. Como ele quer a apótema da pirâmide, eu posso chamar isso aqui de x, porque é o que eu quero obter. A questão é, aqui a altura vale 16 centímetros, né? Qual que é o problema? Qual que é o apótema da base? Aí aqui eu quero colocar, antes do cálculo principal, vou colocar aqui numa seção separada, uma coisa que a gente aprende lá no nono ano, muitas vezes, e que passa um pouco batido, que nem sempre se usa na primeira série do ensino médio, são os apótemas de algumas figuras planas. Bom, aí no caso,
Vou colocar aqui os principais apótemas das bases. Os apótemas aparecem muito quando temos figuras inscritas na, na circunferência. O apótema na prática, o que que ele é? Pegar aqui da base quadrada, por exemplo. É a distância do centro do polígono, no caso aqui eu tentei representar um quadrado, até chegada de um dos seus lados. Perfeito? Então, tem isso para triângulo, tem isso para quadrado, tem isso para hexágono. São os três principais. No caso, o apótema do quadrado, que vai ser o que vamos utilizar, o apótema para o quadrado vai ser quem? No geral. O apótema do quadrado vai ser metade só. Então, a apótema do quadrado vai ser quem? Lado dividido por 2, o que já vai facilitar a nossa conta. No caso de um triângulo, e normalmente será um triângulo equilátero, de três lados iguais, o apótema ele vai tender a alcançar um dos seus lados. Aqui, por exemplo. Então, esse aqui é o apótema do quadrado. Esse aqui é o apótema do triângulo. Para o triângulo, o apótema vai ser um pouquinho mais puxado. Vamos lá. Então, no caso da altura do apótema do triângulo, vai ser L raiz de 3 sobre 6. Esses L's são, no caso, as arestas das bases, tá? Então, esse Lzinho é o lado de cada polígono. Só que o lado dos polígonos na geometria espacial são chamados de arestas da base. Então, vou até colocar isso aqui para enriquecer o conteúdo. E no caso do hexágono regular, essas três figuras mais importantes, o apótema é essa figura aqui, que na geometria plana vai ficar valendo como L raiz de 3 sobre 2. Então, todas as vezes que a gente precisar, para que você vê os apótemas, Eudes? Normalmente, ou para descobrir o apótema da pirâmide, ou para descobrir a altura da pirâmide. Nesse caso é o apótema. Só que então, o apótema do quadrado, já que a base é quadrada, é só pegar a aresta da base, que é 24, e eu vou dividir por 2, seguindo aqui o roteiro do apótema da base. Então, nós temos 12 centímetros. Então, aqui nós temos o quê? Teorema de Pitágoras acontecendo. Podemos fazer aqui também por questão de semelhança, termos pitagóricos. Por quê? Tem várias semelhanças pitagóricas, proporções de Pitágoras aqui. A mais conhecida é múltiplo de 3, 4 e 5, que nesse caso em particular estão presentes aqui no exercício. Por quê? 16 é 4 vezes 4. 12 é 3 vezes 4. Ou seja, o 4 de Pitágoras apareceu aqui e o 3 de Pitágoras apareceu aqui, ambos multiplicados por 4. Então, é possível dizer que, em termos de proporção de Pitágoras, x tem que ser 5 vezes 4, 20 centímetros. Mas quem quiser fazer por regra oficial de Pitágoras, como x ao quadrado igual a 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado, também sai. Aqui dá 256, aqui dá 144. Essa soma dá 400. Raiz de 4 são 2, raiz de 100 são 10. Mesma coisa. Perfeito? Então, bora para mais o exercício.
Analise a pirâmide a seguir. No caso, nós temos uma pirâmide já bem desenhada, ah, pelo que podemos já tirar da imagem. A base ela é quadrangular. Temos esse 12 aqui, então vai ser a aresta da base. Então, daqui podemos dizer que a altura da pirâmide será 8 centímetros. Está faltando o apótema da pirâmide, que no caso é essa altura aqui da face lateral, para depois podermos dizer qual que é a sua área total. Primeira coisa aqui que a gente tem que fazer, no caso, é a questão do apótema da base, né? Porque vamos voltar àquele problema do triângulo retângulo parecido com a questão anterior. Então, eu quis pegar uma questão um pouco diferente. Eu já fiz de volume, eu já fiz dos apótemas, mas não fiz nenhuma de área total, né? Então, vamos fazer. Então, aqui eu tenho a altura 8, teoricamente. Só que aí, qual que é a questão do apótema? A questão do apótema, já falei dela na questão anterior, como a base é quadrada, o apótema é o quê? O apótema ele vai ser o quê? Metade da aresta da base. Se a aresta da base vale 12, aqui teremos 6 e aqui teremos x, que eu vou colocar aqui no lugar do apótema da pirâmide. E isso aqui podemos mais facilmente ainda verificar que temos a semelhança pitagórica, porque 8 é 4 vezes 2. Aparece o número 4 aqui do Pitágoras. 6 é 3 vezes 2. Então, eu estou pegando o triângulo mínimo de Pitágoras e multiplicando todo por 2, que essa vai ser a proporção. Como a proporção principal de Pitágoras é 3, 4 e 5, onde 5 é a hipotenusa, então x só pode ser quem? 5 vezes 2, 10. Mas quem quiser fazer a fórmula de Pitágoras, vai dar a raiz de 100, vai dar 10 também. Então, com isso, nós temos que, aqui nós temos 10 centímetros, certo? E agora podemos daqui tirar o quê? Daqui podemos tirar a área lateral e a área da base. Vou começar pela área da base, que é mais simples. É de um quadrado que estamos falando, então, se a aresta da base vale 12, é 12 ao quadrado. Então, teremos 144 centímetros quadrados. Agora, a área lateral vai depender de quê? De uma das faces laterais, que eu estou destacando aqui para vocês. Então, eu vou pegar quem é a área de uma face lateral? Essa aresta aqui, que vai ser a base do triângulo, e a altura do triângulo, que é essa altura aqui, é também conhecida como a apótema da pirâmide. Ou seja, o que eu vou fazer de área lateral? 12 vezes 10 divididos por 2, multiplicado pelo número de faces laterais. Como a base é um quadrado, temos 4 lados, podemos multiplicar por 4. Então, quem vai ser a área lateral? 12 vezes 10, 120. 120 vezes 4, 480. Metade disso, 240 centímetros quadrados. E aí, a gente vai fazer a área total. No prisma são duas bases, mas na pirâmide é uma só. Basta somar 144 com 240, que será igual a 384 centímetros quadrados. Ou letra D, aqui para gente. Bom, vamos aqui para a nossa saideira, vamos para a última questão, que diz o seguinte: uma doceira optou por produzir docinhos de chocolate em formato de pirâmide irregular, de base quadrada. Sabemos que o lado dessa base, o lado da base mede 4 centímetros e a altura da pirâmide mede 4,5 centímetros. Calcule quantos centímetros cúbicos de chocolate são necessários para produzir 5 docinhos. Aqui, só para falar um pouquinho de áreas da base, lembrando que no caso de um quadrado,
nós vamos. Deixa eu fazer uma coisa um pouco melhor. Deixa eu, em vez de perder meu tempo com isso aqui, já tem as figuras prontas, né? Vamos traçar uma estratégia um pouco melhor. Ó. No caso de um quadrado, a área de um quadrado é lado ao quadrado. Eu já, não lembro agora se eu já coloquei isso no vídeo, mas vamos colocando, né, para a gente dar uma melhorada. Se for um triângulo equilátero, como é esse aqui, a área vai ser quem? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A gente tem que esperar a questão dizer, mas normalmente o raiz de 3 é arredondado como 1,7. Para um hexágono regular, que vai ser o nosso caso aqui, vai ser 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ainda temos o triângulo convencional, né? Vou colocar aqui ao lado, cuja área vai ser base vezes altura sobre 2. Então, a questão de área total vai depender de áreas da base e os volumes também, tá? Então, tem que memorizar essas fórmulas aqui, que são as que mais caem. Quadrado, triângulo, tanto convencional quanto equilátero, e o hexágono regular, tá? Eu fiz uma listagem com os apótemas, e aqui estou listando as áreas de base das figuras. Bom, agora vamos para o problema em si. Nós temos um docinho em formato de pirâmides. Então, e no caso aqui, está falando de centímetros cúbicos, então está falando de capacidade, ou seja, volume. Vai ser área da base vezes altura sobre 3. A questão aqui está simplificada porque a altura da pirâmide também já foi dada. A área da base, no caso de um quadrado, nós temos 4 ao quadrado, já que a aresta da base mede 4 centímetros, vezes 4,5 de altura divididos por 3. E no caso são 5 docinhos. Então eu vou multiplicar direto por 5, já que ela quer produzir 5 versões, ou seja, a doceira produzirá 5 pirâmides. Para começar o procedimento, eu vou dividir 4,5 por 3, que é 1,5. 4 vezes 4 são 16, e vai ficar 16 vezes 5. 15. 1,5 é 15 décimos. 16 vezes 5 dá 80. Então, eu já posso cancelar esse zero. E 15 vezes 8 são 120 centímetros. Então, essa foi a nossa aula resumo de pirâmides. Espero que ela tenha sido agradável para vocês aí. E aí, tropa, a gente vai encerrar a aula de hoje. Então, um forte abraço e até a próxima.